Olha, essa é a pergunta de milhões, né? A gente vai no posto, olha para a bomba e pensa: por que, afinal de contas, está tão caro encher o tanque? Essa é uma questão que está na cabeça de todo mundo. Então vamos mergulhar a fundo nisso para entender o que está acontecendo. A primeira coisa que a gente ouve, quase sempre, é que a culpa é da crise lá fora, do mercado internacional. Mas será que a história é só essa? A verdade, como quase sempre, é bem mais complexa. E, nesse caso, muito mais brasileira do que parece. Sim, claro. Conflitos lá longe, a instabilidade da economia global, o sobe e desce do dólar, tudo isso joga um peso enorme, não dá para negar. Eles mexem com os preços no mundo inteiro. Mas para entender por que o impacto aqui no Brasil é o que é, a gente precisa olhar para dentro de casa. Olhar para as nossas próprias decisões e para a estrutura que a gente construiu por aqui. E isso já nos leva direto para o primeiro grande ponto dessa nossa análise. Aquela ideia de que o Brasil é autossuficiente em petróleo. Isso é uma verdade, mas, digamos, é uma meia-verdade, que acaba escondendo uma parte fundamental desse quebra-cabeça. Para se ter uma ideia, recentemente a nossa produção diária de petróleo passou da marca de 4.800.000 barris. É um número gigantesco, gente. Isso coloca o Brasil no panteão dos maiores produtores do planeta. E é aí que a conta parece não fechar, né? Confunde a cabeça de todo mundo. Peraí, se a gente produz tanto petróleo, por que o preço na bomba não reflete essa nossa força toda? Por que continuamos tão vulneráveis ao que acontece do outro lado do mundo? A resposta, no fundo, está toda contida nessa frase. Porque, veja bem, uma coisa é você tirar o petróleo bruto lá do fundo do mar, outra, bem diferente, é pegar esse petróleo e transformar ele em gasolina, em diesel, no combustível que a gente usa. O Brasil é craque na primeira parte, mas tem umas limitações bem históricas na segunda. E esse, pessoal, é o coração do problema, a nossa capacidade de refino, ou seja, de transformar o óleo bruto no combustível que vai para o tanque do carro. Esse é o nosso grande e silencioso gargalo. Esse gráfico aqui mostra o problema de forma bem clara. Se a gente pegar o diesel, que é o que move a economia brasileira, de caminhão a trator, cerca de 1/4 de tudo que a gente consome precisa ser importado. É isso mesmo, a gente produz o petróleo aqui, mas compra uma parte do combustível já pronto lá de fora. E por que isso é tão importante? Porque o Brasil é um país que anda sobre rodas. O preço do diesel afeta diretamente o custo do frete dos caminhões. E esses caminhões levam comida, remédio, basicamente tudo que a gente consome. Então, se o diesel fica mais caro, pode ter certeza, tudo no supermercado vai ficar mais caro também. É um efeito cascata. A pergunta que não quer calar, então, é: mas por que a gente simplesmente não investe para refinar aqui tudo que a gente precisa? A resposta não é tão simples, na verdade é uma combinação de vários fatores. Basicamente, a gente pode resumir em 3 pontos-chave. Primeiro, o tipo do nosso petróleo, principalmente o do pré-sal, tende a ser mais pesado, o que exige uma tecnologia bem específica para refinar. Segundo, nem todas as nossas refinarias foram modernizadas para processar esse óleo da forma mais eficiente. E terceiro, e isso aqui é crucial, por muitos anos foi uma decisão econômica. Simplesmente saía mais em conta no curto prazo importar o combustível pronto do que investir bilhões para ampliar e modernizar nosso parque de refino. E esse baixo investimento tem história, viu? Projetos gigantescos, como o da refinaria Abreu e Lima, ficaram parados por anos. A boa notícia é que agora os investimentos foram retomados, mas o caminho é longo. A projeção é que a gente só consiga ser autossuficiente em diesel lá para o final da década. Então, o que a gente percebe é que esse preço alto não é um acidente de percurso. Ele é, na verdade, o resultado de um dilema estratégico que o país enfrenta há décadas. Uma escolha fundamental sobre qual caminho seguir. É como se o Brasil tivesse numa encruzilhada com duas placas. Uma ponta para a autossuficiência total. Isso daria mais controle sobre os preços e mais segurança. Mas o custo é altíssimo e o retorno só vem no longo prazo. A outra placa aponta para a integração com o mercado global. Isso pode ser mais barato agora, no curto prazo, mas nos deixa completamente expostos às crises e à variação do dólar. Não tem resposta fácil. E esse dilema todo se reflete diretamente na política de preços. Mesmo que aquela regra que amarrava nosso preço direto ao mercado internacional tenha mudado, na prática, a referência global ainda tem um peso gigantesco. É como se o Brasil, no fim das contas, continuasse importando os preços do mundo. Aí, para tentar apagar o incêndio quando os preços disparam, o que os governos fazem? Recorrem a medidas de curto prazo, reduzem impostos aqui, dão um subsídio ali.
Só que essas ações funcionam como um analgésico, sabe? Aliviam a dor na hora, mas não curam a doença, não resolvem a causa do problema. Então, o ponto central de toda essa discussão é o seguinte: o preço que a gente vê lá na bomba, ele não é a doença, ele é só o sintoma. A causa de verdade é um modelo energético e econômico que foi construído ou deixado de lado ao longo de décadas de decisões estratégicas. No fim das contas, a questão é muito mais profunda. O país não é apenas uma vítima passiva das crises que acontecem lá fora. Ele também é um protagonista ativo das suas próprias fragilidades. E essas fragilidades são o resultado direto do modelo que ele escolheu para si mesmo. A grande pergunta que fica no ar, então, é: e daqui para frente? Qual modelo nós vamos escolher?